Pessoal, vamos falar do Tegar 11. Tá aqui separado já, tá? Já marquei ele. Saiu o relatório recente, é um fundo de desenvolvimento, um fundo imobiliário, né, de desenvolvimento que paga bastante dividendo, tá? Bem aí, historicamente muito bom pagador de dividendos. Tem taxas de administração, taxas de performance um pouco elevadas, né? Já disse aqui para vocês. Mas isso tem a ver com o fato dele ser um fundo de desenvolvimento. E fundos de desenvolvimento é muito espalhado, o Brasil inteiro, tem que construir a obra, tem que acompanhar, né? Acaba tendo um custo maior aí. Mas o que interessa, na verdade, para vocês, para a maior parte de nós, é isso aqui, né? Você quer o rendimento acima da inflação, acima do tesouro direto lá, e no caso aqui está bem acima, tá? Tá aqui o histórico dele, coloquei o histórico padrão aí dos últimos 5 anos para a gente conversar. Mas eu vou direto pro relatório, tá? Muito pouco, vamos ficar aqui, ó, só para mostrar o preço para vocês, que na verdade eu queria, tá? O preço está 117, bate ali às vezes até 116, tá? 116,80 por aí, o que é assim um valor bem baixo, tá? Ele ficou o tempo todo aí, ó, muito tempo acima de R$ 120. Agora que está dando essa oportunidade aí abaixo, tá? Teve uma emissão recentemente, acredito que seja por isso e também por outro fato, tá? Isso eu comentei no vídeo anterior dele. Eu tenho comentado bastante sobre o Tegar, o pessoal gosta muito, né? É um fundo muito querido aí porque distribui muito dividendo, né? Muito conhecido também, porque é um fundo grandão, né? Gigante aí, tá? 169 mil cotistas, então assim, tem muita gente no Tegar, que tem o Tegar na carteira, né? Até por conta dos dividendos aí principalmente. E esse mês que passou, ele distribuiu só 1,22. E se você for ver 1,22, é baixo para ele, tá? Por outro lado, você fala, não, mais que 1%, né? Comparado com a cota de mercado, mais que 1%, mas pro Tegar isso é pouco, porque ele distribui a faixa de 1,10 por aí, percentualmente, tá? Em vários meses, comparado com a taxa de mercado. Então ele está num bom preço, até deve continuar num bom preço aí nos próximos, talvez no próximo mês, próximos meses, não sei, né? É uma liquidez diária excelente, né? Fantástica, aí dá para comprar ele sossegado, tá bom? E aí, olha só o relatório dele, como que é, tá? O relatório do Tegar é gigante, igual ele, tá? Então, ele até para detalhar ele, a gente tem que ir aos poucos, né? Porque é muita coisa, senão fica chato aí o vídeo. Deixa um like que eu vou mostrar uns pontos principais aqui no relatório dele para vocês entenderem o ativo que tem na carteira, tá? Um pouquinho mais. Ou se não tem, né? Caso esteja interessado em comprar, né? Muita gente às vezes não tem, mas tá de olho, né? Tô de olho e tal. Eu não dou dica de investimento, né? Não é uma dica, porque cada um sabe o que faz. Eu não posso nem dar dica e nem quero, né? Tá? Então, o Tegar aí, muita gente gosta e eu também gosto, tá? Eu gosto de dividir aqui as coisas que eu estou estudando para mim, tá? Eu estudo ele para mim e acaba sendo para vocês também, né? Também, mas assim, às vezes aquilo ali me interessa e eu compartilho as coisas que eu estou estudando e acaba interessando para vocês aí. É esse ponto aqui do Tegar, né, que chama sempre a atenção, que a taxa de administração super alta, muito alta, e ainda tem taxa de performance, tá? Que é 30% do QCD, 100% do CDI. É uma taxa de performance assim gigantesca, né? Principalmente porque quando o CDI baixar, se baixar, né? Não sabe nem se ele vai baixar, mas aí fica fácil ele bater, ele acaba comendo muito aí da lucratividade. Então esse é o ponto fraco do Tegar, tá? A gente sabe que ele é um fundo que exige mais assim de manutenção, tem que viajar para quem que acompanha a obra, às vezes paga engenheiro, paga um especialista aqui e ali. Então, assim, isso acaba encarecendo, né? Só que ao mesmo tempo ele tem uma taxa de retorno muito alta por ser de desenvolvimento. É como se tivesse uma incorporadora gigante, né? Quer dizer, não das gigantonas, mas uma incorporadora, só que distribui todo o lucro quase, né? É um fundo imobiliário, então ele tem tudo que for lucro, 95% ele tem que distribuir, tá? Teve agora a 13ª oferta e que captou mais de 500 milhões, olha só que legal, né? Muito importante isso, tá? Uma coisa que eu reparo assim nos fundos é que tem alguns fundos que são bons, mas por um motivo ou outro eles estão com PVP, que é aquele preço sobre valor patrimonial baixo.
e eles têm dificuldade e nem conseguem às vezes fazer uma nova emissão. E esses fundos que estão sempre valorizados com ágio, como o Tegar, conseguem fazer emissões e vão ficando cada vez maiores e acabam meio que dominando, né, o cenário ali, porque só ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai passando os outros, né? Tem outros fundos de desenvolvimento, tem um bem mais antigo do que o Tegar, que tem um quarto do tamanho do Tegar, porque não consegue fazer boas emissões como o Tegar consegue, tá? Então fez uma emissão aqui excelente, captou uma grana preta aí, né? Tá? Agora um quarto do fundo, ó, praticamente o valor de patrimonial é 2 bilhões e pouco, né? Então pegou 500 milhões, ou seja, um quarto do fundo praticamente pegou nessa emissão agora, a 13ª emissão. Muito bom, tá bom? Ele que ele comenta o cenário macroeconômico, papapá, né? A gente não vai entrar nisso daí, senão o vídeo fica extremamente longo. E aqui, ó, só para mostrar para vocês uma característica típica do Tegar, é isso aqui, ó, tá? Não sei se dá para ver aí, taxa de retorno, tá? A taxa de retorno dele são na casa de 20, 22%, 25%. Ou seja, você investe o dinheiro para retornar valores assim de 20%, tá? Anual aí, tá? Ao ano, tá bom? Então, a ideia é realmente volta muito, só que assim acaba que muita coisa fica na administração, né? Fica com custos aí, custos muito elevados e aí não vai chegar para você 20% provavelmente, né? Vai chegar bem menos, na casa ali de 15, 16, mas já está excelente, né? Já é excelente aí, tá bom? É aqui uma obra, ele detalha essa obra, né? Ele gosta de fazer isso aqui, o Tegar em loco. O relatório é bem legal, assim, bem separadinho aqui, tá? Dá pra gente estudar bastante aí sobre ele. Esse relatório aqui em específico, eu realmente li ele de ponta a ponta, tá? Bastante coisa, bem legal assim. Dá até vontade de falar de mais coisa aqui com vocês, mas ficaria muito longo, tá? Muito longo. Não dá pra... Vamos aos poucos, né? Cada relatório a gente fala um pouquinho mais. Aí, ele tem essa parte de monitoramento de ativos. E olha só, por que isso aqui me chamou a atenção, tá? Ele fala aqui numa parte... uma área aqui que ele fez várias movimentações, tá? Já está gastando dinheiro aí da emissão, né? Fazendo várias movimentações e aqui tem uma parte bem interessante, tá? E aqui a gente vê os loteamentos, que é o forte dele, ele tem muito loteamento, tá? É o core dele, core business dele mesmo, é o principal, a parte principal dele, tá? Loteamento. Eu gosto muito de loteamento, tem os seus porém, né? Tem porém aí, mas eu acho que vale a pena, assim, acaba, você investe menos, para o próprio comprador sai mais barato você comprar um terreno, né? É muito mais em conta você comprar um terreno do que uma casa e tal. Ele investe muito, porém tem a desvantagem que muitas vezes na hora de que a pessoa passa um aperto, quando a economia do país passa por um aperto e consequentemente as pessoas, também o loteamento é o mais afetado, né? Porque a pessoa vai parar de pagar o que? O loteamento. E porque ela não mora no loteamento, né? Se ela, o financiamento da casa própria dela é a última coisa que ela vai deixar de pagar, uma das últimas, na hora do aperto. Mas loteamento não, porque ela está no loteamento, ela nem está morando lá provavelmente, né? A menos que seja uma casa que já está construindo lá e tal, vai morar, mas muitas vezes não é para morar, sabe? A pessoa compra para morar daqui 10 anos, construindo devagar. Aí quando ela passa a dificuldade, ela para de pagar, então normalmente o loteamento é o primeiro aí a sentir os efeitos da economia ruim, tá? Porém, a vantagem também de loteamento é que é mais fácil de executar a dívida, né? Você pega o loteamento da pessoa, é possível pegar o loteamento, né, de volta, mas, por exemplo, a casa própria da pessoa não, é muito mais difícil, a gente sabe, né, no Brasil. Você não vai tomar a casa própria da pessoa tão fácil, porque a pessoa está morando lá, nem toma, né? O loteamento toma, porque a pessoa não está morando lá. Então é possível a pessoa perder o loteamento, ou às vezes ela entrega, né, para quitar a dívida ali e tal. Então acho que é mais fácil de administrar, embora tenha mais riscos aí, tá? É o forte aí do Tegar, boa parte do desenvolvimento dele é em loteamento. E aqui tem a Cipasa Colorado, que são duas empresas que são dele, ele é dono dessas empresas, ou sócio controlador, né? Acho que a Cipasa ele tem um pouco mais de 50%, mas já controla, né, a empresa. E é elas que fazem esses terrenos aí para ele, tá? Então beleza, tá vendendo pra caramba aqui, a gente vê que tá de vento em polpa, tá? O Tegar tá muito bem, a gente só vê ele vendendo e lucro, só captando aqui,
muito bom, tá um gigantão aí dando muito rentável, a incorporação também indo muito bem. E a parte de crédito, ó, era o que eu queria comentar com vocês, tá? A verdade é que o Tegar tá principalmente aqui, ó. É esse mais esse, tá? Isso aqui é 70, eu acho que 80% do Tegar. Então o principal é aqui. Só que a gente não pode desprezar, tá? Que ele tem uma parte de fundo de papel no meio disso tudo, que é isso aqui, ó. É 10%, acho que passou de 10% agora do fundo, é fundo de papel. E ele fala um negócio bem legal aqui que eu gostei muito, que ele, por exemplo, se ele pega o dinheiro agora, o que, que ele diz? Você pega o dinheiro em caixa, você tem dinheiro em caixa, o dinheiro não rende bem, tá? O que, que ele está fazendo para fazer esse dinheiro render? Ele compra fundos de papel, tá? Quer dizer, CRIs, fundos de papel. Ele compra CRIs e por conta dessa parte de fundo de papel dele, ele compra CRIs e aí esses CRIs rendem mais, né? A gente sabe que os CRIs rendem mais do que tudo aí na renda fixa, né? É renda fixa, tá? Pra quem não sabe que CRI é renda fixa. Certificado de recebíveis imobiliários que está aqui, ó, para quem não sabe, é renda fixa, tá? Você pode até comprar você isoladamente, embora eu não aconselharia, tá? Tem mais isso, muitos riscos, tá? Não é garantido, né, pelo fundo FGC, tá bom? Então, assim, ele rentabiliza, acaba rentabilizando o caixa melhor, realmente tendo esses daí. Eu só não entendi, se alguém souber explicar, porque o que ele fala aqui é justamente isso, tá? Que ele vai colocar para rentabilizar melhor o caixa. Olha aqui, ó, tá passando aqui o mouse, tá? Rentabilizar melhor o caixa, especialmente após os períodos de emissão de cotas, que é o momento agora, tá? Tá com dinheiro em caixa, você quer que esse dinheiro renda, né? E aí você pode comprar um CRI aí. Você compra um CRI, e segundo ele, esses CRIs aqui tem uma certa liquidez, porque é o que ele fala, né? Essa que é a parte que eu fico meio com o pé atrás, mas bom, a gente tem que confiar neles, sabe muito mais sobre crise e fundo imobiliário do que a gente, né? Do que eu, pelo menos, muito mais. Os caras do Tegar tem nem comparação aí, tá? A gente amador aqui, totalmente amador aqui, vendo, né? Mas segundo ele, esses CRIs têm uma certa liquidez, uma boa liquidez, então dá para segurar eles na mão e acaba rentabilizando a mais, tá? Tendo uma rentabilidade melhor, enquanto você vai... Porque um problema do Tegar na hora da emissão, tá? É que você demora para colocar esse dinheiro para retornar para vocês. Tem que ver um loteamento, fazer toda a burocracia. Embora ele seja expert, né, nisso, você leva um tempo para transformar aquele dinheiro em rentabilidade, para rentabilizar. Enquanto isso, ele vai segurar aqui na forma de um caixa disfarçado, né, entre aspas, com a renda fixa aqui, que ele considera que tem uma liquidez aí boa, tá? Dá para ele vender. Ah, vou vender agora esse, tá bom? Então é uma alocação tática, como ele diz mesmo, tá? Bastante que ele fez, acho que várias, tá? Quantas foram? 26? Espera aí. Aqui ele fala, tá? Duas operações, 16 operações. Bastante, né? Tá? E assim, é o fundo que a gente vê que tá bem, muito bem administrado, assim, num momento muito bom, tá? Retornando bastante, só notícia boa, tá? E olha só, o retorno dele de 2017, ele não é novo, né? Vocês veem aqui, retorno dele de 2017 para cá, ó, bem acima, olha. Bota o CDI e o IPCA, então nem se fala, para comer poeira total, né? Fica muito longe, muito longe. É um fundo aí bem interessante, tá? Para se ter na carteira. Eu confesso que eu tenho, né? Eu tenho um bocado dele, né? Gosto muito do Tegar aí, tá bom? Então tá rendendo bastante. O fundo tá bem, muito bem, tá cheio de caixa agora. Vai gastar uma distribuição, uma diversificação assim brutal, tá? Era 170, 180 aqui há pouco tempo atrás, agora já tá 203. Provavelmente cada relatório que passar aí todo mês vai estar maior, porque ele ainda está alocando, tá, todo o que ele captou, então muito bem distribuído, tá? E uma característica dele que eu já disse aqui para vocês é que ele não é concentrado em São Paulo, no Sudeste. Ele é bem diversificado, Brasilzão. Olha só a diversificação dele para todo lado, tá? Não só em quantidade de ativos, como o Brasil inteiro, tá? E foge do centro ali, São Paulo, né? Tá? Olha, ele vem aqui mais para o centro-oeste, aqui para o centro do Brasil, né? Região central aí, norte, tá? Tem bastante, bem interessante o Tegar.
Nordeste ele tem um percentual baixo, né? Mas tá lá, né? Percentual baixo, mas tá. Então, bem distribuído o Brasilzão, e a tendência é que fique mais distribuído ainda, acredito, viu? Com um retorno bem alto, né? Na casa de. Pra gente, pra nós aqui, distribuído na faixa de 14% de dividendo por ano para cima, tá? É o que a gente espera dele, tá bom? LTV muito bom. O fundo tá muito bom, tá muito bem aí. E vamos acompanhando ele que a coisa tá boa pro lado dele. É provável que ele continue dando entrada, tá, de preço, porque R$ 117, na minha opinião, é uma boa entrada, né? Tá, pode cair mais, pode, né? A gente não sabe até quanto vai cair, se é que vai cair, né? Mas já tá num bom preço aí, eu considero, tá bom? Valeu, vamos continuar acompanhando o grande Tegar aí. Valeu, falou!